Graça e paz, vamos continuar estudando a palavra de Deus nesta visão, com esta chave de leitura bíblica, em que nós vemos de Gênesis a Apocalipse, Deus escolhendo homens e mulheres para se revelar à terra. Então, a palavra de Deus, vinda dos céus, vinda do alto, ela quer ser disseminada, pregada, anunciada, evangelizada na terra. E para isso, Deus escolhe homens e mulheres e os separa, chama, escolhe e os transforma em profetas, que vão receber a palavra do alto e vão abrir a boca e falar a palavra de Deus. Essa escolha vai levar, então, ao batismo com o Espírito Santo, para que nos dê poder para ouvir, entender a palavra de Deus. Quando cremos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós temos aquele propósito firmado de obedecer esta palavra, de cumprir essa palavra. Quando chegamos ao ponto que Deus espera que nós cheguemos, então nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando temos a fé que agrada a Deus, então ele nos batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque é através do Espírito Santo que nós vamos ter o entendimento da palavra, vamos receber toda a palavra e vamos receber o poder através da habitação do Espírito Santo em nós, do Espírito da promessa, que vai nos dar o poder, então, para viver esta palavra, realmente cumprir este propósito de obedecer a Deus, de não pecar, de não errar, de cumprir a determinação de Deus, de entender o mandamento e praticar o mandamento da forma correta, o mandamento de Cristo, o amor a Deus, o amor ao próximo. Então, viver de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos vai dar este poder para realmente obedecermos a palavra, executarmos, cumprirmos a palavra. Somos, então, filhos de Deus. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas, dos fariseus, de maneira nenhuma entramos no reino dos céus e não somos filhos de Deus, porque Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Então nós temos que chegar a este ponto para sermos conhecidos por Deus como filhos, pelas obras, pelo que praticamos, pelo que obedecemos, não só por ouvir a palavra, sermos meros ouvintes, mas somos bem-aventurados, então, porque praticamos essa palavra. Então nós realmente somos filhos de Deus de verdade na prática, não só com os lábios, mas com toda a vida. Está no coração essa força, está no propósito, está na fé, está no batismo com o Espírito Santo. E recebemos poder e sabedoria para ensinar, para pregar a palavra. Foi o que Jesus disse aos discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia e Samaria até os confins da terra. Então esta é a obra de Deus com os escolhidos. Somos escolhidos, somos profetas. E recebemos este fogo do alto, o batismo com o Espírito Santo, que João Batista já anunciou, já avisou, que aquele sobre o qual descesse a pomba, esse seria o que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então essa é a obra final de Jesus. É nos batizar com o Espírito Santo. A vitória de Jesus, ele ascendeu aos céus, quando chegou lá, recebeu a primeira parte da herança, o Espírito Santo, e derramou sobre nós, porque somos co-herdeiros, somos irmãos com Cristo diante do Pai. Ele nos faz filhos de Deus, então nós recebemos essa parte da herança, que é o batismo com o Espírito Santo, é o próprio Espírito e a promessa, ele habita em nós. Então ele veio sobre mim no formato como uma bola de fogo, como um meteoro, trazendo todo o conhecimento da palavra de Deus, o próprio Espírito. Ele próprio nos faz lembrar de todas as palavras de Jesus e nos dá poder, nos dá sabedoria. Então nós estamos aqui fazendo uma ligação entre Atos 6 e 2 Crônicas 7. Então nós vemos em Atos 6, versículo 3. Já lemos, vamos repetir, que diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos
sobre esta necessidade, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então nós temos aqui esta relação entre o Espírito e a sabedoria, que é o dom. O dom do Espírito é um dom relacionado à palavra. É a palavra escrita agora em nosso coração como tábua de carne, e ele então move esse coração. Nós temos um coração de carne, onde a palavra fica, ela não se quebra, ela não mata como a tábua de pedra que Moisés recebeu a lei. Mas agora está no nosso coração e recebemos um novo Espírito. Esse Espírito trabalha conosco pela palavra. Ele nos dá dons espirituais, dons da palavra, relacionados à sabedoria, a poder para pregar, poder para ser testemunha. Recebereis o poder do alto ser minhas testemunhas. Então, esse processo de escolha que está no versículo 3, escolhei, é um princípio de Deus. Deus vai escolher aquele que recebe o Espírito Santo. Aquele que agrada a ele recebe o Espírito Santo. Esse ele escolhe. Então, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Então, toda necessidade da obra de Deus, seja que o diácono fosse o presbítero, fosse o líder, fosse a denominação que desse na história, na denominação, no país, o que for, seria uma necessidade dentro do reino de Deus, dentro da obra de Deus, deveria ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque Deus, os céus, vão trabalhar conosco pela palavra, falando, trazendo a mensagem do céu. E vamos abrir a boca com sabedoria, com poder, com unção, com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, com isso, a palavra de Deus vai crescer. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, o que vai crescer é a palavra de Deus, porque os céus têm uma mensagem, têm um conteúdo já determinado, tem uma obra, tem uma missão, tem o que falar. Então tem que ter sabedoria para saber o que vou falar, quando vou falar, como vou falar, onde irei falar. Isso somente com o Espírito Santo é que dá essa sabedoria. Nos dá discernimento, visão. Ele sabe o que vem, ele sabe onde é, o que falar, onde falar. Só o Espírito Santo. Tanto é que daqui a pouco nós vamos chegar no texto que vai dizer: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então vê aí a direção do Espírito Santo. Eles estavam orando ali em Antioquia, e disse o Espírito Santo àqueles que eram profetas. Então nós temos aqui a obra de Deus. Deus trabalha assim, desde o princípio Deus trabalha assim. Deus sempre vai trabalhar assim. Quando Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, diz o versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Então, realmente, o Espírito vem para nos dar a palavra, o poder de falar com sabedoria, com autoridade, com discernimento, a palavra certa, na hora certa, no lugar certo. E os homens, os religiosos, os estudantes lá da escola dominical, das denominações, das diversas seitas, das diversas criações humanas, não podiam resistir a essa sabedoria, ao Espírito com que falava, porque ele era batizado com o Espírito Santo. Então ele trazia uma mensagem do céu, e não uma mensagem da terra, da religião, da seita, da ortodoxia, do dogma, seja o que for, doutrinas de homens. Ele trazia realmente a palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra que Deus queria falar exatamente naquele momento certo. É para isso que nós somos batizados com o Espírito Santo, para ter o poder do alto,
A palavra que vem do alto, com a sabedoria do alto, e não a sabedoria terrena, humana, carnal, diabólica, mentirosa, enganosa, interesseira. Nada disso. É a palavra de Deus pura, refinada como ouro, com fogo, vem do céu com fogo, purificando, vem sobre a nossa vida, nos batiza. Eu posso dizer isso porque eu tenho essa experiência. Muitos não têm essa experiência, falam contra o dom de línguas, falam sem saber, falam sem viver, falam sem ter experimentado. Mas quando nós experimentamos, nós vivemos isto, porque é real, é assim que Deus faz, não é de outra forma. E nós vamos ver isso agora, lá em 2 Crônica 7, que diz assim, a partir do versículo 1: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando nós chegamos aqui no versículo 12, nós lemos assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então veja que mais uma vez a palavra escolhi. Realmente o propósito de Deus é escolher. Quem ora, quem se consagra, quem busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Nós muitas vezes só pensamos que vai partir de Deus. Mas a palavra de Deus vai mostrar que Deus vai escolher aquele que o ama, aquele que o busca, aquele que tão encarecidamente o ama, aquele que deseja, aquele que bate, aquele que procura, acha, aquele que bate, a porta abre. Então, Salomão buscou a Deus, ouvi a tua oração. Versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Veja, ouvi a tua oração, ouve a busca. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Ficar em Jerusalém, ficar buscando, ficar esperando até que do alto sejais revestidos de poder. Estavam em oração. E Estevão era um homem de oração, estava orando. E de sabedoria. Cheios do Espírito Santo, escolhi estes homens, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Quando Salomão se aproxima de Deus, ora, e Deus escolhe aquela casa. Então vem o fogo do céu, vem a glória de Deus e enche aquela casa. Deus diz: eu escolhi essa casa, eu vou estar aqui. O batismo com o Espírito Santo, o poder. Claro que lá no Antigo Testamento, lá em 2 Crônica 7, ainda não havia esse discernimento. Mas é a mensagem do céu, é a palavra do céu. Ela vem ali naquele lugar, como foi lá em Pentecostes, lá no cenáculo, em Jerusalém, onde Deus escolheu aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali em obediência, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Salomão estava ali orando até que do alto ele foi revestido de poder. E qual foi? Eu creio que a maioria das pessoas no mundo já ouviram falar. Qual foi o dom espiritual que marcou a vida de Salomão? Que comprova tudo isso. Que vai dizer lá: escolhei homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Poder e sabedoria. E palavra. Salomão pede sabedoria. Sabedoria agrada a Deus, porque é exatamente dessa forma que Deus quer se comunicar com a humanidade, é pela palavra. E não é qualquer palavra, é uma palavra de sabedoria, é uma palavra de poder, é uma palavra do Espírito Santo, que conhece a vontade de Deus. É Ele quem nos revela e nos dá sabedoria para entender a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Qual é a palavra? Qual é o conteúdo que deve ser pregado? Onde deve ser pregado? Como deve ser pregado? Toda essa sabedoria. Salomão recebeu o dom da sabedoria. Teve a maior sabedoria do seu tempo. A rainha de Sabá
veio lá da África, lá da Etiópia, para ouvir Salomão, porque a fama de Salomão havia chegado até lá. Fama sobre a sua sabedoria. Ela trouxe perguntas, ela trouxe questões que exigiriam entendimento, algumas questões que ela tinha, algumas dúvidas que ela tinha, algumas universais, gerais, humanas, sobre a vida humana, a existência humana, e Salomão deu respostas que a impactaram, impressionaram. Ela chegou a dizer que o que ela ouviu não era nem metade do que realmente ela contemplou, ela conheceu a sabedoria. Essa sabedoria é o dom do Espírito Santo. Então Salomão recebeu este dom, esta sabedoria, que é o mesmo lá do Pentecostes, lá de Estevão, lá de Pedro, um homem iletrado, sem escola, sem estudo, que falava diante das autoridades. Nós já fizemos este estudo anteriormente e todos perceberam. Ele esteve com Jesus, ele recebeu um dom, ele tem algo diferente, porque é um homem iletrado, é um homem sem escola, é um homem sem ensino, mas ele tem a sabedoria do céu, ele tem a sabedoria do alto. Estevão, ninguém podia estar falando com ele, contra ele, porque ninguém podia resistir ao Espírito e à sabedoria. Então, mesmo que Salomão. Então, nós falamos que lá Jesus inicia uma escola de apóstolos, uma escola de profetas, com os apóstolos e com Estevão e com os demais discípulos que eram batizados com o Espírito Santo e recebiam o dom da palavra e dom de sabedoria e dom de poder, milagres, maravilhas eram efetuadas. E Salomão também recebe este poder, porque é o mesmo Deus. Ontem, hoje, será eternamente. Foi assim no tempo de Salomão, foi assim em outros momentos proféticos que nós estamos aqui estudando na palavra de Deus, foi assim com Jesus, com os apóstolos, foi assim em Atos dos Apóstolos e é assim até hoje. Na minha vida é assim até agora. Recebendo este batismo com o Espírito Santo, ele vem habitar em minha vida e ele fala, ele ensina, ele dá discernimento, ele faz lembrar dos textos, ele traz a palavra, ele faz toda essa harmonia da palavra de Deus, do poder de Deus, como estamos agora fazendo esta ligação tão clara entre a experiência de Salomão e a experiência de Estevão, a experiência dos apóstolos, ali dos discípulos de Jesus a partir do Pentecostes, a partir do batismo com o Espírito Santo, que lhes deu o dom do Espírito, a presença do Espírito, o Espírito habitando neles e que vai então gerar sabedoria, vai se expressar com palavra de poder, de fé, de autoridade, de sabedoria. A mesma coisa que Salomão. Então vamos continuar agora aqui em 2 Crônicas 7, observando esta sequência da obra de Deus na vida de Salomão, a obra que Deus realizou ali, a fundação de uma escola de profetas. Vamos ver aqui algo muito importante, que foi a aproximação do povo quando viu este sinal, quando viu a sabedoria, quando viu o poder, quando viu o fogo, quando viu a unção do Espírito Santo. Israel se aproximou de Deus e muitos entraram para esta escola de profetas. Nem todos como hoje em dia, mas um grande número veio participar, buscar também este poder, buscar também o fogo, buscar a sabedoria de Deus, a unção do Espírito Santo, buscar então realizar a obra de Deus. Então diz aqui no versículo 6, e os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé, e Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto, e a oferta de alimentos e a gordura.
E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. E no dia 8º realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no 23º dia do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Então, com aquele movimento do fogo dos sacerdotes que não podiam entrar no templo, o povo viu, o povo contemplou a glória de Deus, o fogo descendo, o holocausto sendo queimado, consumiu a lenha, consumiu o animal oferecido ali como holocausto. Então, tudo isso trouxe um avivamento, trouxe o mover do Espírito Santo, trouxe um despertamento. Todo o povo queria participar, todo o povo queria ser batizado com o Espírito Santo. Então, é realmente este o propósito. O propósito é que todos creiam, é que ninguém se perca, que todos sejam salvos, todos tenham um encontro com Deus. O versículo 5 diz assim: e o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois 22.000 e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Então aqueles sinais são semelhantes ali ao de Pentecostes. O fogo, a glória de Deus, a sabedoria, o poder, o mover de Deus. Nós temos falado aqui que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, veio então o fogo, veio uma bola, um meteoro, com todo o conteúdo da palavra, com toda a revelação. E o próprio Espírito Santo. Então, sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então, veio sobre mim, purificando a minha vida, dando condição para o Espírito Santo habitar em mim e mover com toda esta sabedoria, que não é a sabedoria de um livro, não é a sabedoria da letra, é a sabedoria do próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito da sabedoria habitando em mim, para que eu pudesse, então, trabalhar com toda a palavra de Deus, trazendo aqui esta palavra de vida, esta palavra de entendimento da vontade de Deus, do conhecimento de Deus, a revelação do que Deus quer, de toda a lei, de toda a palavra, seja da Torá, seja dos mandamentos de Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros e que amemos a Deus sobre todas as coisas. Então vamos amar, vamos entender que esta é a palavra de Deus, essa é a vontade do Espírito Santo, é exatamente isso que o Espírito Santo quer para cada um de nós. Nós vamos aqui também meditar quando Salomão deu uma festa, e essa festa aqui que nós acabamos de ler, ela trouxe alegria para todo o povo de Israel, que diz assim: e assim naquele mesmo tempo celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. Aqui está o amor ao próximo. Todo Israel, ninguém pode ficar de fora. Se você é filho de Deus, você ama, porque Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. E Deus amou todo mundo. Ninguém pode ficar de fora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a palavra todo está incluída. Da mesma forma que aqui com Salomão, diz que uma grande congregação, isto é, todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. Então, essa é uma característica, é uma marca do batismo com o Espírito Santo, este propósito de salvação para todos, alegria para todos. Havia comida, havia bolo, havia bebida, havia serviço, ninguém podia ficar de fora. Todos que tinham que ser alcançados, o rico, o pobre, o necessitado, com qualquer dificuldade, todos tinham que ser incluídos. Isso diferencia Israel de todas as outras nações. Essa perspectiva do amor ao próximo, do amor por todos, todo o povo. Nós acompanhamos agora, nesta guerra entre Israel e o Irã, esses últimos ataques. Israel atacou o Irã, posteriormente, então, o Irã lançou mísseis sobre Israel, sobre Tel Aviv, sobre algumas partes de Israel.
E o Irã lançou agora alguns mísseis hipersônicos que, pela sua força, velocidade, trajetória, eles conseguiram então vencer ali o domo de ferro, a barreira que Israel possui para se proteger dos mísseis lançados pelos Houthis, ou ali pelo próprio Hamas, ou pelo Irã, ou ali do Líbano, pelo Hezbollah, por todos os grupos que o rodeiam. Esses mísseis hipersônicos conseguiram superar, alguns deles superaram ali essa barreira e caíram em prédios, caíram em outros lugares de Israel, na rua, em casa. E alguém então perguntou, mas por que não morrem tanta gente, praticamente não morre ninguém em Israel com esses mísseis? Então muitos começaram a dar resposta para esta indagação, dizendo, por que você estava torcendo para que morressem muitos, para que pagassem pela morte ali dos habitantes da Palestina, da faixa de Gaza? Então, depois que tantos deram resposta, veio uma palavra de sabedoria, veio uma palavra como esta aqui. Por que é que em Israel não morrem tantas pessoas, praticamente um número ínfimo, um número muito pequeno de pessoas morreram? Porque Israel se preocupa com todos. Então Israel criou os bunkers, criou locais de refúgio, e Israel pensa em todos. Ele quer que haja lugar para refúgio para todos. A população tem que ser amada. A população tem que ser cuidada. Então, em primeiro lugar, não estão os prédios. Em primeiro lugar, estão as pessoas. Então, há refúgio. Toca-se a sirene, um alarme soa, todos correm, cada um já sabe onde vai ficar, cada um tem onde ficar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, existe uma palavra de Deus para que o amor alcance a todos. Todos sejam salvos, que ninguém pereça. Podem vir os mísseis hipersônicos, podem ultrapassar o domo de ferro, mas não ultrapassa o amor que a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos dá para amar a todos e querer a salvação de todos, a cura de todos, a paz, a alegria, a festa, a comida, a bebida sincera, a festa, a alegria, a vitória para todos. Então há refúgio em Israel, há refúgio na palavra de Deus, há o esconderijo do Altíssimo, que nos dá o dom do amor, nos dá o Espírito Santo. E assim todos estão protegidos, toca-se a sirene, já sabem que há um míssil a caminho, os mísseis foram lançados. Então eles têm o tempo já, eles estão próximos, cada um já sabe onde é o seu abrigo. Porque Israel aprende a amar. Então que Deus também te ensine a amar, te batize com o Espírito Santo, para que você também viva para a glória de Deus e para que ninguém se perca, mas para que todos sejam salvos. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.